Olá, sejam bem-vindos ao Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a nossa querida festa literária internacional de Cachoeira. Eu sou Edgar Abeusen e vou acompanhá-los nessa jornada de lembranças tão afetivas e tão queridas. Durante todo esse final de semana, estamos relembrando cada uma das 9 edições da nossa Flica, especialmente as mesas literárias e a programação musical e cultural das intervenções artísticas. O Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, e a realização da Cali Incontent. Ontem por aqui, no canal da Flica no YouTube, já relembramos 5 edições da nossa festa, num papo bom com Pepe Tela, Márcia Tiburi, Gonçalo M. Tavares, Marta Medeiros, Marcelino Freire, Laurentino Gomes, entre tantos outros grandes autores. Agora, vamos celebrar a Flica 2016 no Flica na Rede, recordar as mesas literárias que rolaram no palco do claustro do Conjunto do Carmo, no centro histórico da nossa belíssima Cachoeira. A nossa primeira convidada é mineira, formada em letras e tem doutorado em literatura comparada pelo UFMG. Entre as suas obras, Da Arte das Armadilhas, ganhou o prêmio Biblioteca Nacional em 2012. Poeta, alcançou grande público leitor para seu gênero e é elogiada pela crítica, firmando-se como uma das principais poetas em atividade no Brasil. Olá, Ana Martins Marques. Vamos relembrar a Flica 2016. Olá, vamos sim. Olha só, você esteve aqui na mesa Exílios Interiores com Ângela Vilma. Conta pra gente o que mais te marcou, assim, qual o momento mais marcante para você durante essa participação aqui na Flica? Eu participei dessa mesa com a Ângela Vilma, uma mesa que foi mediada também por uma poeta, pela Mônica Menezes. Uma coisa que eu me lembro muito, de uma forma muito forte, assim, foi, eu cheguei bem em cima da hora da mesa, teve um pequeno atraso na minha saída de Salvador, e eu cheguei praticamente entrando no palco, assim. E eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas, assim, porque quem está, com exceção da Flip, eu estava acostumada a eventos de poesia, normalmente são eventos menores, com público menor, tal. Então, o primeiro impacto que eu tive, além do impacto do próprio lugar, né, porque, como você disse, naquele ano aconteceu no Convento do Carmo, que é um lugar muito bonito, assim, muito imponente, assim. E além do impacto do lugar, eu tive esse impacto do público mesmo. Foi um público, tinha gente sentada no chão, tinha gente em pé, atrás das fileiras, assim, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas, assim, foi meu primeiro impacto, assim. E também, como eu tinha já conversado por e-mail com a Mônica e com a Ângela, mas a gente não se conhecia pessoalmente ainda, então a gente praticamente se conheceu já no palco, assim, né, em cena, digamos. Assim. E você chegou a curtir a cidade, a observar a cidade? Quais impressões que Cachoeira deixou para você? Na verdade, infelizmente, eu fiquei muito pouco tempo na cidade. Eu passei só... E depois da mesa, teve um período de autógrafos que também me impressionou bastante, porque tinha uma fila, tinha muitas pessoas interessadas em conversar e tal. E aí, só depois, na verdade, eu consegui aproveitar um pouquinho a cidade à noite, assim. Então, inclusive, tenho vontade de voltar, espero voltar e conseguir curtir um pouco a cidade mais, assim. Mas a mesa foi... eu acho que ela foi muito interessante porque a Mônica conseguiu fazer uma conexão dos nossos trabalhos, assim, do meu trabalho e do trabalho da Ângela, assim, a partir da questão do diálogo com outros autores e da trajetória de cada uma. Acho que ela conseguiu, de uma forma muito delicada, assim, conectar os trabalhos, que é uma coisa, às vezes, difícil quando você tem duas pessoas numa mesma mesa, né? Ana, a Flica proporciona encontros, né, com o autor, o leitor, o autor com outros autores, e tem essa didática também, né, de incentivar a leitura e acaba incentivando também o nascimento de novos poetas, novos escritores. Qual o recado que você deixaria para essa galera que vem para a Flica e que sonha um dia estar ali no palco da Flica?
Bom, eu não me sinto muito em posição de dar conselhos assim a quem deseja escrever, né? Eu acho que a escrita é também uma coisa, uma conexão muito íntima, assim, né? E cada um encontra o seu caminho, mas de uma forma geral, assim, eu acho que estar atento, assim, ao que acontece no mundo, estar atento às palavras, estar obviamente ler, né, e procurar construir seu próprio caminho, assim, a partir das leituras e das conversas, e eu acho que os eventos como a Flick, assim, as festas literárias são uma oportunidade, assim, para conhecer, para ter contato, né, com essa variedade de caminhos, assim, que existem, né, não existe só uma forma de escrever, só uma forma de fazer literatura, só um entendimento do que é a poesia, né, então acho que é uma oportunidade, assim, de cada um encontrar também aquilo com que tem mais afinidade, assim, é um lugar de encontros mesmo, né, e espero que os encontros presenciais possam ser retomados o mais rapidamente possível, né. Verdade, a gente está aqui ansioso e morrendo de saudade desses encontros que a Flica proporciona, né, dessas histórias que a Flica sempre deixa no coração, tanto dos autores que vêm para cá pela primeira vez, pela segunda vez, como também para os leitores. Então, a gente queria te agradecer pela participação e dizer que Cachoeira e a Flica está aqui de braços abertos para você, tá? E em breve a gente vai se reencontrar de novo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada, eu que agradeço e queria parabenizar também todas as pessoas que são responsáveis por fazer essa festa acontecer já há tanto tempo, assim, em situações às vezes tão difíceis, né? Então, eu queria dar os parabéns para todo mundo que está tocando essa festa aí há tanto tempo. Ele é um multiartista, poeta, escritor, professor, performer, tradutor e editor. Ainda sobra tempo para as oficinas literárias, com foco em versificação e ações performáticas em poesia. Autor de livros como Contrasonetos Catados e Via Vândala e Transformação. É um dos principais nomes em atividade na poesia contemporânea. Chega mais, Alex Simões. Bem-vindo ao Olá. Flica na Rede. Bom dia, Edgar. Viva a Flica. Que alegria, que honra estar aqui. Me sinto muito em casa na Flica, literalmente. Olha, e você esteve aqui em 2016, na mesa As Águas dos Contrasonetos e os Olhos da Vândala em Submissão, com a Conceição Evaristo. Me conta aqui o que é que mais te marcou nessa mesa. Rapaz, até hoje foi um episódio da minha vida, assim, um divisor de águas, né? Poder dizer que eu estive do lado da dama da literatura brasileira, Conceição Evaristo, da dama da literatura brasileira, Lívia Natália, foi incrível, né? Duas escritoras cujos trabalhos já conhecia, eu já sabia, não seria surpresa nenhuma que ia ser, sim, incrível. Mas a memória que me vem sempre quando eu começo a pensar naquela mesa que foi incrível, de estar do lado de duas escritoras que eu admiro, foi Conceição, aquela mesa, aquele pátio, né, o cenário da Flica completamente lotado, e a sensação de ver as pessoas completamente locupletadas, impressionadas com a fala de Conceição, né? Em todos os momentos, mas em um momento especial em que ela faz uma contação de história. Eu já conhecia Conceição Evaristo, mas eu não conhecia a contadora, a performer. Eu levo fama, né? Você me apresentou de uma forma muito generosa, eu assumo isso como performer, mas a performance na narratividade, no ato de narrar, e as muitas caras impressionadas, chorando em lágrimas, o privilégio de estar no palco, assistindo a reação, essa memória eu não vou conseguir nunca, eu vou tentar gastar um monte de palavras aqui, mas eu não vou conseguir dizer o que foi aquilo que eu vi.
e que só eu, naquele momento, foi um privilégio meu de Lívia Natália e quem estava fazendo a operação de câmera lá do palco. As caras vendo Conceição que desceu até a plateia, contando uma história do Olhos d'Água, se não me engano, foi um momento incrível. Essa é a minha memória assim mais potente. E a gente sente aqui a sua emoção contando essa memória, Alex. E a Conceição vai estar aqui também no programa de 2018, né? Ela que foi autora homenageada em 2018. Também vai estar aqui com a gente, batendo um papo. E, assim, me conta um pouco sobre as suas impressões sobre Cachoeira, né? A cidade que respira a literatura durante a Flica. Bom, Cachoeira é uma cidade muito próxima de mim, né? Eu sou daqui de Salvador, sou soteropolitano, mas, inclusive, recentemente eu descobri uma coisa que eu desconfiava. Eu fui concebido, falar uma coisa muito íntima, mas muito recentemente eu descobri que eu fui concebido no Recôncavo, né? E eu tenho uma relação muito querida, assim, Cachoeira é a cidade que mais me convida para trabalhar, que mais me convida como artista. Inclusive, a gente está falando dessa mesa de Conceição, eu tive 2 outras ocasiões na Flica, né, como performer, participando com os Novos Cachoeiranos, que é incrível, e também fazendo a performance A Capela de Oali, na programação cultural. E ver, assim, eu já tinha, obviamente, como frequentador, como leitor, já tinha ido, eu lembro de mesas, muitas que eu poderia lembrar, mas eu lembro de Milton Atum, que foi incrível, Franklin Carvalho, com Maria Valéria Rezende, a Ricardo Aleixo, com Noemi Jaffe, foi um outro momento assim incrível. E como a cidade fervilha, como tem as programações paralelas, algumas inclusive eu como convidado, muitas coisas que eu assisto, como movimenta a cidade, né? Que é uma cidade que é incrível, que tem uma vida cultural incrível, e é uma oportunidade de movimentar a cidade, de movimentar os restaurantes, movimentar as pousadas, né? Criar oportunidades também para a gente, não para a população cachoeirana, que ela não precisa de oportunidade, mas dar oportunidade para nós que não somos de Cachoeira, entrar em contato com a vida cultural fervilhante dessa cidade incrível. E a Flica, sem dúvida, ou já é, né, o evento que traz mais gente de fora, e eu faço parte disso, assim, desse movimento de ir para a cidade e ver, né, eu tenho esse privilégio também de conhecer Cachoeira com uma certa intimidade e ver realmente que modifica, que fica faltando espaço, inclusive, né? Criou um paradigma, quebrou um paradigma, né, em relação a receber o que fazer com tanta gente, né, na rua, e isso é incrível. Verdade. E olha, você faz parte da história da Flica, e a Flica tá aqui, Cachoeira tá aqui, de braços abertos, sempre para te receber quando a gente voltar, né? A gente está aí com essa esperança de voltar em breve a ter esses encontros e esses encontros durante a Flica. Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço, e agradeço essa oportunidade de falar da Flica, agradeço a existência, festejo a esta festa literária, que é importantíssima e que é uma presença importantíssima na cena cultural, na cena brasileira hoje, né? É uma honra, eu sou um afetado, né? Assim, eu tenho esse testemunho de dizer assim, a vida, né, nossa carreira literária passa para um outro patamar, né? E depois que a gente passa pela Flica, viva a Flica, vamos viva nessa. A Flica. Muito e vida obrigado. longa a Flica. Um abraço. Um abraço, querido. Poucos terão contribuído tanto para despertar no brasileiro o interesse pela própria história quanto essa autora. Doutora em História pela USP, com pós-doutorado na França, vencedora de prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Jabuti, ela uniu ao conhecimento a linguagem literária fluida, amigável, marcada por um estilo capaz de manter o interesse do leitor diante dos fatos como foram documentados. Assim como se comunica bem escrevendo, o faz presencialmente, como se deu na abertura da Flica, em 2016. Mary Del Priori, que prazer encontrá-la
nessa cachoeira virtual. Seja bem-vinda. Nossa, alegria minha, quero me banhar aí nessa cachoeira virtual, adoro vocês, tenho muita saudade, tenho pena de a gente não ter conseguido realizar a Flica esse ano. Verdade. Olha, sua mesa foi uma mesa solo de abertura, histórias da gente brasileira, mediada por nosso querido saudoso professor Jorge Portugal, que nos deixou no ano passado. A gente já fez uma belíssima homenagem a ele aqui no Flica na Rede. E eu queria ver com você qual a sua memória, né? O que é que o que mais lhe marcou durante esse encontro aqui na Flica em Cachoeira? Olha, antes desse encontro, eu estive aí com vocês uma outra vez e realmente foi uma coisa absolutamente milagrosa que aconteceu na minha vida. Eu faço questão de contar, e esse acontecimento teve, inclusive, uma testemunha, que foi o professor Antônio Liberac, meu queridíssimo amigo. Eu tinha sido convidado para vocês para fazer uma palestra no dia seguinte. Cheguei aí de manhã, almocei Foi uma longa viagem, eu moro na Serra, longe da capital do Rio de Janeiro. Eu almocei no hotel, vocês deixavam sempre a gente ali naquele belíssimo convento, e tudo que eu queria era ir à Igreja da Boa Morte, porque quem conhece o meu trabalho sabe que esse é um tema que sempre me interessou. Cheguei lá, a igreja estava fechada, o museu estava aberto, olhei tudo com muito vagar, muito interesse, muita emoção, e eu estava saindo daquela sala, fui abordada por um senhor que me perguntou se eu queria ir ao aniversário de Mãe Filhinha. Gente, Mãe Filhinha acho que morreu no ano seguinte. Se eu não tivesse uma testemunha que foi comigo, acho que vocês nem acreditariam nessa história. Eu fiquei, enfim, tomada por todo tipo de emoção que vocês possam imaginar. Achei que era uma mensagem, que eu estava ali, que coisa... Até contar eu fico arrepiada. Saí correndo, fui ali para a Rua Naneri, tinha uma pequena loja onde eu já tinha comprado uma belíssima fotografia sobre a Irmandade da Boa Morte, que eu vou até pedir para vocês me ajudarem a identificar. Perguntei, falei, olha, eu estou emocionada, fui convidada para esse aniversário, o que ela gosta? E o vendedor me disse, ela gosta de Barbie. Eu falei, como? A boneca Barbie? A boneca Barbie, pode levar que ela vai ficar contente. Comprei a Barbie. Liguei para o Antônio Liberac, falei, Antônio, nós nem nos conhecíamos, estávamos nos conhecendo ali, foi realmente uma amizade à primeira vista. Falei, Antônio, tive esse convite, vamos juntos, vamos lá, nos mandamos então para o Ilê Axé Itailê de Mãe Filhinha, na Rua Três Riachos, deviam ser 8h30 da noite. Cheguei lá, gente, é uma emoção, eu me lembro dessa senhora na porta da casa, recebendo os convidados, eu fiquei emocionadíssima, fui abraçada por ela, adentramos, passamos ali o hall, onde ela botava os presentes, empilhava os presentes, atravessamos uma sala enorme, com 3 mesas de ping-pong, ornamentadas por Iemanjás, que eram Barbies. Aí eu entendi o interesse da Mãe Filhinha pela boneca, e eu passei uma noite absolutamente inesquecível, ao som dos tambores, vendo essa mulher iluminada, recebendo as pessoas, acarinhando as pessoas, mensagens as mais bonitas possíveis. Me lembro que eu e Antônio ficamos embaixo justamente do que eu acho que seja a árvore sagrada, porque a árvore subia assim na frente da gente, nós estávamos sentados ali nos estrados, e para mim foi uma página da história do Brasil, porque havia ali o Brasil, havia ali as religiosidades africanas, havia ali o nosso povo brasileiro mestiço de todas as cores, havia ali a mestiçagem cultural na figura da Barbie vestida de Iemanjá, e havia ali um ambiente, enfim, de fraternidade, de amor, de respeito, como raras vezes eu vi na minha vida como profissional. O Vinícius de Moraes sempre disse, né, a vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros pela vida. Ali, para mim, foi um encontro com o Brasil, foi um encontro com a história, e eu jamais esqueço. E eu só queria pedir a ajuda de vocês, quem é este fotógrafo? Porque esse foi o quadro que eu comprei, a fotografia que eu comprei nessa loja na Rua Naneri. A assinatura está muito... enfim, está muito levinha, não consigo mais ler o nome, mas como você vê, a minha lembrança da Flica não é uma lembrança qualquer. Olha, eu vou pedir licença aqui, porque o fotógrafo está aqui na sala, é um dos produtores da Flica. Jomar Lima, por favor, vem aqui, porque eu acho que é um encontro, né? A Flica é feita também por encontros como esse.
Então, Que emoção. esse é um dos organizadores da Flica, que é um dos fotógrafos mais conhecidos aqui de Cachoeira, da região do Recôncavo. Gilmar, pode tirar a máscara, por favor? Aqui está o fotógrafo, Mari. É ele mesmo? É ele. Chegue mais para cá, não Olha... tá te vendo, Gilmar. Pode Ô, falar. Gilmar, olha que maravilha! Essas mãos me abençoam, elas estão aqui atrás de mim, estão ali na parede. Eu não esqueço. É um prazer muito grande para mim, é uma emoção muito grande. Resisto à boa morte há muitos anos, é muito emocionante mesmo você ter esse registro no seu acervo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essas mãos me abençoam e o seu olhar, através dessas mãos, me abençoa também. Axé. Axé. Muito lindo. Olha, e tem mais um encontro aqui, viu, Mari? A gente está com o Islan de Castro, ele é cachoeirano e é estudante de História da UFRB, tem 28 anos, e estava aqui na mesa que você teve, Histórias da Gente Brasileira. Islan, boa tarde, bom dia. É muita emoção para mim também, né? Porque eu leio um pouco da sua obra, Mary. Obrigada. A priori, e foi muito emocionante a sua mesa aqui, né? Quando você esteve em Cachoeira, História da Gente Brasileira, né? Da sua obra. E eu me peguei lendo justamente nesse tempo pandêmico a sua nova obra, né? Recente, 2020, como é que diz o nome da obra? De Sobreviventes a Guerreiras. Sobreviventes e Guerreiras, né? A história das mulheres de 1500 a 2000. E eu queria que você falasse rapidamente um pouco, né, da importância dessa obra nos dias de hoje, né, com tantos enfrentamentos que as mulheres têm enfrentado ainda em uma sociedade patriarcal, machista, racista, homofóbica, né, porque nesse apanhado já em 2000 você fala também, né, desse feminismo atual. E é muito interessante essa obra porque você dá voz a essas mulheres, né? Essas mulheres são as protagonistas, né, da historiografia, né? Elas conseguem contar o seu protagonismo, né, dentro da política, dentro do processo de emancipação do Brasil, nos levantes também, né, nas revoltas escravas. Então, as mulheres, você consegue delinear muito bem, né, esse protagonismo dessas mulheres e que hoje ainda resistem, né, e sobrevivem a uma historiografia também um pouco ainda branca, né, eurocentrista. Sim. E esse apagamento da mulher, né, enquanto historiador da informação, também me incomoda, né? E a gente tem trazido também essas vozes dentro da universidade aqui, né, da UFRB. A Maria Filipa, né, que participou também de revoltas escravas e que, quando aparece as revoltas escravas aqui em Cachoeira, a gente vê também personagens de mulheres brancas, e as negras também são apagadas dentro desse contexto. Então, a gente já percebe aí um racismo. Eu queria que você falasse um pouco dessa resistência, né, dessa sobrevivência, tanto das mulheres e principalmente das mulheres negras e indígenas também. Um prazer. Obrigada, Ilan. Eu não trabalhei com indígenas porque eu acho que é um tema bastante vasto e não quis... A gente deve tratar daquilo que a gente conhece. Usei muito. Você pode ter percebido que eu nem conheço. E eu acho que hoje a gente tem que aproveitar o trabalho de vocês, porque vocês estão à frente da gente nessa convivência com a documentação que a gente não consegue ver no Brasil todo. Esse livro ele tem um compromisso que é o de mostrar mais a resistência do que o sofrimento. Eu acho de fundamental importância mulheres brasileiras, pobres, negras, pardas, mestiças brasileiras, afro-brasileiras, brancas pobres, elas entenderem que elas têm que construir a sua autoestima. E essa autoestima é construída através de histórias de sucesso. E eu mostro justamente como muitas dessas mulheres tomaram o elevador social, se preocuparam com o letramento dos seus filhos. Eu lembro que a educação, e você sabe disso, porque hoje com as cotas, graças a Deus, os nossos alunos afro-brasileiros, afro-mestiços estão aí bombando nas universidades, fazendo a sua história. Então, esse letramento foi muito importante. E depois, como elas sempre procuraram espaço, como elas migraram do público, do privado para o público, né? Ah, não, estavam sempre em casa. Não, essas mulheres vão procurar todos os espaços possíveis para crescer, para andar com as próprias pernas. Então, eu digo sempre, uma história de violência é preciso, e aí eu falo para vocês que estão nos ouvindo, é preciso
construir também a história da virilidade do brasileiro, que a história da submissão da mulher é o lado B do disco, o lado A é como é que o homem constrói a sua virilidade. É pela violência, é esmagando o outro homem que não parece com ele porque é viado ou porque é gay, é de arma na mão. E quando a gente pega a história do Brasil e pega a história da submissão da mulher, atravessa os séculos, o que se martela para o homem brasileiro? Que ele tem que ser o garanhão, ele tem que ser o fodão, ele tem que ganhar dinheiro. Então, é óbvio que se o homem não souber sair desse discurso, o patriarcado, obviamente, não vai acabar por decreto, como eu digo. Então, a minha história é uma história que convida o homem a participar dela, a participar do debate, né? Como é que se constrói essa virilidade? Se é na base do cacete, da porrada, de mostrar o pau, botar em cima da mesa o tempo todo, é óbvio que essa jovem geração da qual você faz parte vai poder romper com isso aos poucos, inclusive protegendo os grupos LGBT que estão aí numa luta renhida, e eu já escrevi muito sobre isso, sou muito amiga do Luiz Motti, sempre que posso, né, volto ao tema, porque eu acho que é um tema que precisa de amparo, precisa de luz, precisa de visibilidade, mas eu acho que essa luta tem que ser conjunta. Nós temos que estudar as mulheres e temos que estudar os homens, porque eles se relacionam, são relações de dominação, mas são relações de resistência. Eu mostro que muita mulher matou o homem, envenenou o homem, mandou matar marido. Então, não somos tão santinhas assim. E eu confesso a você que fiz esse livro com muito prazer, mostrando justamente a capacidade que a mulher brasileira tem de dizer: eu fico de pé, eu resisto, eu faço, eu quero. Foi um pouco por aí que eu caminhei. Né, Mari, dessas trajetórias que você conseguiu trazer. Verdade. Olha, Islan, muito obrigado pela sua participação. Vamos voltar aqui com o Mary. Mary, muito obrigado também. A gente fica assim honrado e a gente quer tê-la de volta aqui na Flica. Cachoeira está aqui te esperando de braços abertos para sempre, sempre receber o seu carinho e toda essa sua literatura, né? Muito obrigado, de verdade. Obrigada a vocês, um beijo, boa sorte a todos, vamos sair dessa, vamos para uma melhor, vamos apostar na esperança. Mãe e filhinha, se tivesse aqui, estaria dando força para a gente. Um abraço. Tchau. A primeira edição desse evento aconteceu na véspera do Caruru dos Sete Meninos de 2004. Tradição sincrética que homenageia os santos católicos Cosme e Damião, os ibejos do candomblé e as crianças. O segundo no ano seguinte foi em Cachoeira. A composição do grupo de 7 poetas foi mudando, mas a tradição do recital permaneceu. Em 2016, a Festa Literária Internacional de Cachoeira inovou na sua programação e abriu espaço, pela primeira vez, para que um outro evento literário pudesse se apresentar no palco do claustro do Conjunto do Carmo. Foi a estreia do evento dentro do evento, e a escolha foi para um evento literário de Cachoeira, o Caruru dos 7 Poetas. O Flica na Rede, especial Flica 2016, conversa agora com a coordenadora desse famosíssimo Caruru, Luísa Maim. Seja muito bem-vinda ao Flica na Rede. Olá, querido, muito bem-vinda, muito grata. Gratidão a você, a equipe da Flica pelo convite, né? Tá falando aqui um pouco sobre a experiência, né, de ter vivido o Caruru dos 7 Poetas na Flica. Maravilha. E você participou da mesa de encerramento, né? Falando do Caruru dos 7 Poetas na Flica. O que mais te marcou durante essa passagem pelo evento? Então, foi a realização, né, de uma edição pocket, né, do Caruru dos 7 Poetas, que foi um desafio também, né, que tivemos que dar conta, porque quando o Mindar convidou a gente para participar do Caruru da Flica, né, levar o Caruru dos 7 Poetas na Flica, foi bem difícil para a gente se adequar, né? Por quê? Porque o Caruru dos 7 Poetas é uma festa de rua, né? É uma grande celebração, né, que tem como referência, né, a festa dos Cosmes, mas que é uma grande celebração que traz, né, as várias linguagens artísticas dialogando com a literatura. Então, o Caruru dos 7 Poetas é uma festa que tem a literatura, né, tem a poesia como elemento central, mas que a gente traz a palhaçaria, traz a dança, traz o teatro, enfim, né, todas essas linguagens artísticas, a gente sempre buscou que elas se conectassem, né, com a poesia daquele momento, né, da noite. Então, levar isso para um espaço fechado e de dia, assim, né, em um contexto que mudava um pouco a nossa estrutura, foi um desafio muito grande, mas, por outro lado, foi muito rico, assim, foi muito bonito, assim, enquanto oportunidade, né, enquanto vivência.
Que bacana, né? E você é engajada sempre nessa propagação, né? Nessa divulgação da literatura, junto com outros poetas, participante também da Flica. E eu queria que você deixasse um recado, Luísa, para os jovens. A gente sabe que a Flica, né? Você como participante também desse evento, você sabe que a Flica atrai muitos jovens, crianças, tem a Fliquinha, né? Que acaba atraindo os pais e os filhos para esse evento e desperta também nesses jovens o interesse pela poesia, para escrever contos, para escrever crônicas. Então eu queria que você deixasse um recado para quem está começando, né? Ou para quem sonha em um dia estar participando do Caruru dos Sete Poetas, estar participando da Flica. O recado é: a poesia transforma, né? A literatura é transformadora. A oportunidade de estar vivendo, né, os livros e tendo a oportunidade, né, de emergir, de acessar mundos, histórias, pensamentos, memórias, a partir desses registros, né, que pessoas se dedicam, né, a estar compondo, a estar se dedicando à escrita, é enriquecedor, né? É enriquecedor, é transformador. E o recado, inclusive nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? E eu tenho um filho pré-adolescente que estão todos muito imersos, envolvidos no computador, no celular, é que busquem também estar dedicados ao livro, né? A se debruçar à leitura, porque ela é muito rica, né? Ela é muito envolvente e ela é transformadora de fato, né? Não só para a leitura, mas também buscar também esses processos criativos, né? De estar escrevendo, né? De estar compondo, de estar registrando o que a gente pensa, né? Sem a pretensão de ser escritor, né? Nem todo mundo vai se tornar um escritor, né, de livros, uma pessoa dedicada à literatura. Mas o exercício da escrita, ela é importante, né? É importante para o ser como um todo, inclusive como terapia também, né? Então, assim, a leitura e a escrita, ela é muito ampla, assim, no sentido de possibilidades que ela permite, né, a gente. Então, o recado que eu dou nesse momento é que a gente leia mais, que a gente se conecte, né, e se permita acessar e conhecer novas pessoas e novos mundos a partir dessas oportunidades que as leituras, né, nos possibilitam. Enfim, e que tenhamos, né, logo em breve, a oportunidade de também estarmos aglomerados vivendo essas leituras, né, vivendo a escrita e vivendo as pessoas que escrevem, né, que estão dedicadas a esse mundo da pesquisa ou da criação literária de uma forma mais criativa, mais poética, enfim. Perfeito. E é interessante como eventos como o Caruru dos Sete Poetas, como a Flica, transforma as cidades também, né? Sim. Transformam, dinamizam, né? Elas dão uma vida. Inclusive, para a gente perceber, né? Essa coisa assim, quando a gente fala da literatura, que a festa, né? A festa que move pessoas e que possibilita esse engajamento entre pessoas na rua, não necessariamente precisa ser uma festa com música ou com outras linguagens, né? Mas que a literatura também possibilita que a gente se agregue, né? Que a gente se aglomere, né? Essa coisa dando uma saudade imensa, né? De poder estar junto, vivendo essas coisas, que elas tanto transformam, né? Quanto fomentam o turismo, né? E a Flica é um grande exemplo disso, né? Um evento que traz a oportunidade de uma dinamização da cidade de Cachoeira, assim, de uma forma muito forte, né? E a gente percebe isso, né? A ausência desse evento, por exemplo, no ano passado, a gente percebe o quanto faz falta, tanto para a economia quanto para a própria vivência da cidade, né? Como se tivesse faltado algo, né? Então, essa vida pulsante que acontece ali durante uma semana, ela reverbera durante todo o ano, né? E a gente meio que fica ali naquela expectativa do que vai acontecer, né? E quando não acontece, ficou um vazio, assim, né? Fica um vazio. Então, esses momentos, essas oportunidades são muito importantes, né? Enquanto evento mesmo, enquanto vivência comunitária. Com certeza. E assim, a gente queria te parabenizar, né, pelo Caruru dos Sete Poetas. Inclusive, as duas autoras que participaram do Caruru na Flica vão falar também no Flica na Rede. Então, a gente vamos ter elas também aqui no programa, no Flica na Rede. E te agradecer pela participação, dizer que a Flica estará sempre de portas abertas e braços abertos para receber o Caruru dos Sete Poetas. E você, Luísa? Gratidão, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando. E eu queria também agradecer, né, pela oportunidade do evento do Caruru dos Sete Poetas,
ele foi importante para a gente, né, enquanto oportunidade de estar vivendo, né, de estar apresentando o Caruru dos Sete Poetas para um público maior, né, enfim, de reformatar e possibilitar essa flexibilização do evento. E também ele aconteceu uma coisa muito importante, né, que foi importante para a gente, né, enquanto história do Caruru dos Sete Poetas, que foi promover o encontro de duas pessoas que são muito importantes enquanto guardiãs e enquanto memória, né, do sagrado, né, do candomblé da Bahia. Então, nós tivemos um encontro de Ogandezinho, que faleceu recentemente, e isso para a gente, além de ter sido importante, né, assim, é uma grande perda, né, para a história do candomblé da Bahia e de Cachoeira, né, o Ogandezinho era um dos órgãos mais antigos da cidade, que faleceu tem menos de um mês, e ele participou desse Caruru dos Sete Poetas na Flica, fazendo uma participação especial com a vovó Cici, né, com a Ebome Cici, de Salvador, da Federação, que faz parte da Fundação PRVG, e que são duas figuras muito fortes, assim, na nossa história, né, da cultura afro-brasileira, da afro-baiana. Então, eu agradeço pela oportunidade de termos vivido, né, esse encontro entre os dois, e aqui também queria fazer uma homenagem ao Ogandezinho, né, pela passagem dele aqui na Terra, por todo o legado que ele, né, deixa pra gente, deixou, e que dizer que vai deixar saudades, né, e essa homenagem aqui ao Ogandezinho, que é uma pessoa muito importante para a gente e para a Cachoeira. Luísa, um abraço, axé e vida longa Flica. Ela é cientista social, poeta e afroempreendedora, sócia da Quilombelas, a principal referência em moda étnica na cidade de Cachoeira. Quilombelas é o nome de batismo do blog onde ela escrevia sobre moda, racismo, a ausência de modelos negras na moda e poesias. Ela participou da antologia Canoas do Paraguaçu, lançada pela editora UFRB. Gisele Oliveira, conta pra gente uma memória da sua participação no Caruru dos Sete Poetas na Flica 2016. Olá, eu sou Gisele Oliveira, sou mulher negra, cadeirante, mãe, poetisa, enfim. Estou aqui para falar um pouco sobre a minha participação na Flica, né? Minha participação foi no ano de 2016, eu participei da última mesa daquele ano, né, intitulada Caruru dos Sete Poetas, que é um evento que acontece aqui na cidade há muito tempo. Inclusive, eu já participei desse evento, eu sou cachoeirana, com muito orgulho, e fui convidada novamente para estar dentro da Flica com Caruru dos Sete Poetas. E foi bastante emocionante e muito importante para mim. Foram eu e mais 6 poetas convidados, e eu fiquei muito lisonjeada de estar entre esses 7 poetas. Tivemos Vó Cici, que é ancestralidade viva, né? Me emocionei bastante com a fala dela, sempre me emociono. Tivemos o saudoso Ogandezinho, que esteve presente e acabou de nos deixar. Então, assim, foi um evento marcado por bastante emoção, muita emoção. Até hoje eu acompanho notícias, revejo vídeos, né, daquele dia. E, assim, para mim foi muito importante porque muitos conterrâneos não conheciam o meu trabalho e passaram a conhecer naquele dia. Então, assim, muita gente me chamou após a mesa para me parabenizar, emocionado, inclusive, né? Eu tenho um corpo político, eu sou uma mulher negra, sou cadeirante, então, assim, aquela cadeira de roda no palco, assim, chamou a atenção e emocionou muita gente, inclusive a mim. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade. Enfim, até a próxima. Ela é coordenadora de comunicação e de acervo do Memorial A Casa do Rio Vermelho e neta de Jorge Amado e Zélia Gattai. Na Flica 2016, participou da mesa 100 anos de Zélia Gattai, em homenagem à sua avó, junto com a professora Jailma Pedreira. Vamos ouvir as lembranças de Maria João Amado na Flica 2016. Eu sou Maria João Amado, sou neta de Zélia e de Jorge Amado e venho falar um pouco para vocês a respeito da Flica. A Feira Literária de Cachoeira é uma feira do meu querer bem. Eu acho importante a gente difundir a cultura, a literatura, e eu vejo a cidade de Cachoeira como um lugar especial. E é tão lindo quando se juntam as pessoas para falar de cultura, e no recôncavo baiano eu sinto que ganha uma força maior. Então,
para mim a Flica é um espetáculo, é muito boa, eu acompanho desde a primeira edição. E em 2016, no centenário de Dona Zélia, de minha avó, eu fui convidada para compor uma mesa. E para mim foi muito bom estar participando da feira, porque eu já era fã. E por poder falar da minha avó, que para mim é um assunto fácil, que vem naturalmente. E foi muito bacana. A gente falou sobre a mulher Zélia, sobre a vida dela, né, sobre a obra, sobre como ela começou a escrever aos 63 anos de idade. E falamos também sobre feminismo, foi muito, muito bacana. Tiveram alguns amigos que estavam presentes, a mesa foi um sucesso, estava muito cheia e eu trago isso no meu coração, essa lembrança, essa memória. Espero que tenham outras e vou ficando por aqui. Estou conversando com vocês da Casa do Rio Vermelho, do Memorial de Jorge Zélia. Vou passar aqui, ó, só para vocês verem, olha que lindeza. E é isso, pessoal. Poeta, atriz, arte educadora e produtora cultural. Ela também é autora de 3 livros de poesia. Idealizadora do projeto Irmandade da Palavra, a voz da mulher no Recôncavo, e da editora Cartoneira das Iaiá. Bárbara Uila, conta pra gente uma memória da sua participação do Caruru dos 7 Poetas na Flica 2016. Olá, eu me chamo Bárbara Uila, eu sou poeta e participei da Flica de 2016, junto com o Caruru dos 7 Poetas, como uma das poetas convidadas. E uma das memórias bonitas desse dia são as presenças de Ebon Mississi e Ogandezinho. Ebon Mississi com suas histórias de ancestralidade, entoadas pelo atabaque de Ogandezinho, que infelizmente nos deixou esse ano, mas deixa aí um legado de sabedoria para todos nós. Então essas foram as memórias marcantes que eu tive aí desse dia. Essas foram as figuras que ficaram na minha memória da Flica de 2016. Bom, a 6ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira não teria sido possível sem o suporte dos nossos patrocinadores e apoiadores. O governo do estado da Bahia apresentou a Flica 2016, que teve o patrocínio da Oi e da Coelba através do Faz Cultura, governo da Bahia, com apoio da Oi Futuro, Prefeitura de Cachoeira, Caixa, Governo Federal e Odebrecht. Nós, os realizadores Kalin Content, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental para a história da Flica. Para você que apareceu agora, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo, a festa literária mais charmosa do Brasil. Torcemos para que a vacina seja aplicada e a pandemia passe para poder receber você aqui na Joia do Recôncavo e aproveitar essa experiência da Flica nas ruas dessa cidade histórica. Uma vivência para toda a família. E por falar em patrocinadores, o programa Flica na Rede não seria possível sem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia. Inclusive é de se elogiar a performance da Secretaria da Cultura da Bahia e das suas unidades, como a Fundação Pedro Calmon, que com muita competência e agilidade, conseguiu implementar tantos editais e distribuir essa verba tão necessária da Lei Aldir Blanc. A cultura e os seus agentes agradecem. E por falar na Fundação Pedro Calmon, vamos agora ouvir a fala do seu atual diretor-geral, esse arquiteto, gestor e produtor cultural soteropolitano, mestre em cultura e sociedade. Gestor do Olodum por uma década, ex-presidente da Fundação Palmares, por onde ele passou, se destacou pela inteligência e pela capacidade de transformar pensamento em ação. Bem-humorado, sorriso amistoso, nem por isso menos incisivo na defesa de suas ideias, de seus ideais, da necessidade de fazer acontecer, presenteou a nossa festa com uma mediação afiada em muitas edições. Meu caro Zulu Araújo, bem-vindo ao Flica na Rede. Nos últimos 10 anos, a Fundação Pedro Calmon tem tido a honra e o prazer de participar
da Festa Literária Internacional de Cachoeira, seja com a biblioteca móvel, participando de debates e mediando mesas, lançamentos de livros, contribuindo assim para o talento, a criatividade e a ousadia que a Flica tem representado ao longo desse período. Este ano, uma edição especial, com o apoio da Lei Aldir Blanc, que eu tenho certeza que, mais uma vez, a Flica será uma referência extremamente positiva para a literatura nacional. Ela escreveu o romance Alzira Está Morta, ficção histórica no mundo negro do Atlântico, vencedor do Prêmio Literário João Baldo Ribeiro. Outras obras suas versam sobre o que chama Terceira Diáspora, sobre trocas culturais pós-internet entre as cidades atlânticas. Antropóloga e fotógrafa, ela adora interagir com plateias, como a que teve aqui na 6ª edição da Flica, na mesa Entre Cidades Atlânticas, com o congolês Kabengele Munanga. Agora, no Flica na Rede, vamos ouvir as lembranças de Goli Guerreiro. Participar da Flica, essa festa literária de Cachoeira, é para uma autora baiana um presente, daqueles inesquecíveis. Eu tinha acabado de lançar meu primeiro romance e ainda tive a chance de apresentar esse livro sobre a diáspora africana ao lado do meu mestre, Kabengele Munanga. Foi um momento assim muito impactante, muito emocionante para a minha carreira. Kabengele foi o primeiro contato que eu tive, ainda muito jovem, com o pensamento africano, com o pensamento descolonizado em relação ao mundo eurocêntrico. E ter essa chance de estar ao lado dele, ouvindo e participando dessas reflexões sobre a diáspora, foi um presente inesquecível. Obrigada, vida longa, Flica. Sua poesia convence os críticos mais exigentes. Foi assim, por exemplo, que venceu o Prêmio da Biblioteca Nacional em 2015 pela obra A Dimensão Necessária. Bem antes, em 2005, ele representou a Bahia na Flip, convidado pelas qualidades de Encarniçado. O livro de contos, afável sem deixar de ser um escritor rigoroso, emocionou a todos nós na Flica 2016, na mesa A Voz do Autor, ao lado de Milton Ratum. Pois então, João Filho, conta pra gente uma memória da Flica 2016. Bem, eu participei 2 vezes da Flica, né? Uma como mediador da mesa com Nelson Ascher, o poeta e escritor, tradutor paulista, e o Leônidas Donskis, né? Que é um filósofo lituano, em 2014. E a outra como autor convidado, né? Com Milton Ratum, em 2016, o grande romancista e amazonense. E a mesa era intitulada A Voz do Autor, né? Mediada por minha querida professora Mirella Márcia. Eu tenho ótimas lembranças, né? O primeiro que a cidade é linda, né? E possui um laço histórico muito relevante para a própria história do Brasil. Isso aí já é uma coisa muito convidativa. Então, ser convidado para falar numa feira literária importante como a Flica é um presente para qualquer autor, né? E eu considerei realmente como um presente mesmo, né? E como poeta você amplifica a sua voz, né? As pessoas estão ali escutando o que você tem a dizer, né? E com atenção, com todo carinho. E fizeram perguntas muito interessantes, né? Veja, porque ninguém é obrigado a ler os livros que escrevemos, né? Então, e também não é obrigado a ouvir o que temos a dizer. O autor tem que conquistar seu público, né? Como disse Max Rebelo para Heberto Salles, né? Salles reclamava que estava tendo um trabalhão com um determinado romance dele e Max Rebelo disse o seguinte: alguém pediu para você escrevê-lo, né? Então a Flica oferece isso, além de outras coisas, né? Um diálogo direto com o público leitor, né? Ao vivo e a cores. Esse é o Flica na Rede, especial de Memórias 2016, estreando esse domingo de intensas lembranças. Continuem ligados no nosso canal do YouTube, que logo mais vamos ter os programas da Flica 2017 às 11, Flica 2018 às 15, 2019 às 17, todos com grandes nomes da história da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Agora vamos relembrar os outros autores que fizeram parte da programação das mesas literárias da Flica 2016. A curadoria foi de Emanuel Mirdá, Jailma Pedreira, Scarlett Rose,
Milton Ratum. A autora homenageada da Flica 2016, Ana Maria Machado. O colombiano Juan Gabriel Vázquez. Antônio Prata. Ângela Vilma. Conceição Evaristo. O congolês Kabanguele Munanga e os outros participantes do Caruru dos Sete Poetas na Flica 2016, Herculano Neto, Deisiane Barbosa, Camilo César Alvarenga, Fábio Handel, Valdec Almeida de Jesus. Tivemos como mediadores da Flica 2016 o saudoso professor Jorge Portugal, então secretário de Cultura da Bahia, e Lívia Natália, Suzane Lima Costa, Mirela Márcia e a curadora da Fliquinha, Mira Silva. A professora e poeta Mônica Menezes mediou 2 mesas, assim como o Zulu Araújo, diretor da Fundação Pedro Calmon. Infelizmente, o nosso programa da Flica 2016 está acabando, mas antes nós vamos conversar com ele, que acaba de lançar Santo Guerreiro, Roma Invicta, romance histórico sobre São Jorge, padroeiro oficial da Inglaterra, do Corinthians e extraoficial do Flamengo. Antes desse lançamento, construiu uma sólida carreira como ficcionista, com best-seller A Batalha do Apocalipse e a série de títulos Filhos do Éden. Jornalista de formação, ele atraiu um público devoto à sua mesa em Cachoeira, encerrando o bate-papo do Flica da Rede, especial Flica 2016. Seja bem-vindo, Eduardo Spohr. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês aí, falando sobre esse momento que foi incrível assim, na minha carreira, participar da Flica. Então, obrigado aí, estou animado para conversar com vocês aí. Eduardo, Cachoeira tem essa energia, né, esse calor humano. Eu queria que você frisasse para a gente qual a sua memória desse momento de você aqui em Cachoeira. As melhores possíveis. Realmente, eu até vou te falar que a minha ida à Cachoeira, eu vou dizer isso com todo carinho e sem querer fazer nenhum tipo de jabá, mas me inspirou para escrever esse livro, O Santo Guerreiro, Roma Invicta, porque é um livro que se passa no Império Romano, fala sobre várias religiões diferentes que havia no Império Romano, e a minha ida à Flica foi muito interessante, porque é uma cidade que é um dos berços do candomblé, né, no Brasil, e também o nosso hotel ficava anexo a uma igreja. Então, esse sincretismo que a gente pode encontrar em toda a Bahia, mas sobretudo em Cachoeira, eu fiquei de verdade mesmerizado. Eu me lembro que eu estava no meu quarto, né, e eu olhava para a rua, em frente tinha uma casa com um teto, né, um telhado com uma imagem de parecia ser uma escultura grega e tal. Talvez até dê para resgatar essa imagem aí. Então, o que eu posso dizer, então, em uma palavra, é que essa viagem foi inspiradora. Que maravilha, Eduardo, que maravilha. Sua mesa foi do Éden à Finlândia, com a baiana Scarlett Rose. Conta pra gente como foi essa mesa, tem alguma coisa que te marcou durante esse bate-papo? Com certeza. Primeiro que eu conseguiria me colocar, na verdade, numa outra mesa na noite anterior, porque os meus leitores falaram que alguns não poderiam ir de manhã e tal, que a mesa acho que era de manhã, perto do meio-dia e tal. Fizemos um evento específico à noite, no dia anterior, no cinema, né? Tem um cinema que estava sendo usado, foi muito legal, e aí tive esses 2 eventos, essa segunda mesa que foi durante o dia, pela manhã, foi incrível, e a gente falou sobre a questão dos livros. A outra participante era leitora também, minha leitora, conversamos. Foi muito emocionante ver uma galera que realmente estava interessada, né? A gente participa desses eventos literários. Eu tinha chamado o meu público para ir no evento anterior e não esperava que fosse um público tão grande nesse evento oficial desse dia.
e foi bacana poder conhecer pessoas que não eram necessariamente o meu público leitor ali, mas pessoas novas, né, que estavam lá para conhecer novos autores e tal. Então, essas são as lembranças que eu tenho. A gente conversou, teve um papo muito legal e realmente foi incrível, né? Depois fizemos uma sessão de autógrafos. Então, são boas lembranças aí. Verdade. Essa atividade foi na Fliquinha, foi à noite, né? Você teve um bate-papo conduzido pela mediadora Suzane Costa Lima. E é muito gostoso para o autor, né, ter esse contato com o leitor. E nós temos uma leitora sua que participou da mesa aqui com a gente, que é a cachoeirana Tainá Dayub. Ela é jornalista, tem 25 anos, foi minha colega de faculdade aqui na UFRB e está aqui presente. Tainá, seja bem-vinda. Olá. Tainá, conta pra gente como foi, qual é a sua memória nessa mesa do Eduardo Spohr. Você é fã dele, já leu os livros dele. Conta pra gente um pouquinho sobre esse seu contato, né, também com o autor durante a Flica. Então, essa mesa foi em 2016, né? E eu lembro muito dela ter sido pela manhã. Foi às 10 horas. E nessa época, eu estava... Melhor do que a minha, que bom, né? Eu estava na faculdade nessa época. E então tinha algumas mesas do evento que eram de manhã e geralmente estava em aula, eu não ia. Acabava perdendo. Isso, Só isso que aí. essa, eu faltei a aula para poder ir ver você. E aí, uma memória que eu tenho bastante são dos meus amigos brincando comigo, assim, tipo, Tainá, você CDF, nerd, para você faltar a aula, você tem que ir para fazer uma coisa mais nerd ainda, que é ver uma mesa de livro. E foi ótimo, assim. Eu lembro muito do papo que me interessa muito, que é sobre esse processo criativo da ficção e quais são os limites, de como a gente pode usar a história, né, as referências históricas e fatos que aconteceram de verdade para ressignificar e transformar em ficção e inserir personagens, novas narrativas. Eu lembro muito desse papo, então foi muito interessante para mim. Tenho na minha memória até hoje. E depois, a fila de autógrafos, claro que eu fui lá de Tietá, tenho minha matéria do Apocalipse autografada. É muita gente mesmo, uma fila enorme. Sua mesa foi muito bem, assim, a comunidade abraçou muito a sua mesa. Tainá, muito obrigado pela sua participação. Tá? Obrigada a vocês. E, Eduardo, esse momento que a gente está vivendo, né, um momento de isolamento social, eu queria que, para encerrar, você deixasse uma mensagem positiva para o público que está nos assistindo. Eu acho que uma coisa que é notória, isso aí todas as estatísticas mostram aí, é que o que cresceu muito nesse período aí do ano passado foi a compra de livros, né? E eu estava falando com a minha editora semana passada, tive uma reunião com ela, e ela falou que foi surpreendente, né? Então, a gente ficou sempre assustado aí, né? Mas, na verdade, como você falou, né? Focar em coisas boas, né? Então, essa é uma notícia excelente. A venda de livros cresceu muito, não só a venda em si, mas pessoas lendo, né? Eu mesmo acelerei muito meu ritmo de leitura. Eu vejo isso, não só, como disse, não só pelos números de comércio, de editora, mas pelas pessoas conversando na internet. Então, eu espero que também espero que dos legados do ano passado, né, que tenha e que se mantenha isso, é o hábito da leitura, que é uma coisa que eu acho que é a nossa função como autor, como escritor, como quem faz eventos, né, assim, fazer com que as pessoas se interessem pela literatura, que é uma mídia diferente de todas as outras. Eu sempre comparo com o cinema, o pessoal brinca, acha que eu estou falando mal do cinema, e não é verdade, eu adoro o cinema, mas a literatura sempre será a literatura, quer dizer, é outro tipo de relação com a história, com a mídia. Então, a mensagem positiva é essa, coisas boas aconteceram, especialmente dentro do meio literário, como essa questão do aumento de venda de livros e de leitura, né? As pessoas leram mais, e vamos torcer para que as pessoas continuem nesse ritmo, não abandonem o hábito da leitura. Essa é a mensagem positiva, fundamentada em todos os dados possíveis. Isso realmente aconteceu, e vamos torcer para que melhore ainda mais. Verdade, que a gente possa voltar a se encontrar de novo, você aqui em Cachoeira novamente com a gente na Flica, viu? Muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, eu fico muito feliz de ter participado aí. Gente querida, esse foi o Flica na Rede, especial Flica 2016. Conversamos com autores como Mério Del Priore, Ana Martins Marques e Eduardo Spohr, entre tantos outros grandes autores. O Flica na Rede tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é da Cali e da Incontent. Continue com a gente por aqui mesmo no canal da Flica no YouTube. Daqui a pouco, às 11, vamos relembrar a Flica 2017 na companhia de Rui Inspira Filho, Cidia da Silva, Maria Valéria Rezende e muitos outros grandes autores. Para concluir a nossa festa de memórias da Flica 2016, uma das atrações das intervenções artísticas que animou o nosso público pelas ruas de Cachoeira. Inclusive, por conta do tempo curto, sintam-se saudados os demais artistas e grupos que se apresentaram na Flica 2016. Cachoeira é conhecida por suas muitas festas, já tradicionais no calendário da Bahia, como a da Boa Morte e o São João. Mas a festa que o povo mais gosta, reza a lenda, é a festa da Nossa Senhora da Ajuda, em novembro. Registrada como Patrimônio Material da Bahia, tem extensa e intensa programação, sagrada e profana, como todo baiano é. Feijoada, embalos, ternos com foliões, crianças fantasiadas, samba de roda, chulas, mandus e cabeçorras. E a charanga, que convida o povo para participar. Afasta o sofá da sala, a mesa, as cadeiras, que agora vamos ter a festa no programa. É pra dançar, é pra curtir. Viva a charanga, Festa da Ajuda! Olá, pessoal! É uma grande satisfação para a charanga da Festa da Ajuda em poder rememorar os festejos de Nossa Senhora da Ajuda nesse evento tão significativo que é a Flica. Evento que promove a cultura local para o Brasil e o mundo.